top 7 melhores jogadores da temporada do Chelsea e top 7 piores jogadores da temporada do Chelsea. Eu vou falar do sétimo até o primeiro, quem é pior e quem foi melhor na temporada. Então eu vou te falar um jogador que foi bem e outro jogador que foi mal até chegar no primeiro lugar. Enfim, basicamente essa é a dinâmica do vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Uma dúvida que vocês podem ter nesse início é por que eu não faço isso em vídeos separados. Eu vou te dizer porque não dá. Assim, a temporada do Chelsea, ela é tão complicada que não tem tanta gente jogando bem assim, né? Eu não consegui reunir nomes o suficiente pra fazer 10 pessoas jogando bem, como foi na última temporada, né? Que o último nome era inclusive Cucurella. Muita gente criticou na época, mas eu falei, ele tá jogando bem, cara. Até é mais interessante porque a gente nota a discrepância entre os jogadores e a comparação entre eles, ok? A gente vai poder fazer isso aqui hoje. Enfim, cara, vamos começar pelo sétimo colocado de melhor jogador da temporada. Eu estou falando de Romeu Lavia, cara. Nosso querido Romeu Lavia, volante defensivo. Jogou pouco, sofreu com muitas lesões e tudo mais durante a temporada, até na outra também, né? Um jogador que tá em falta. Mas eu tenho um sinal muito positivo pra falar pra vocês, cara. Lavia, cara, quando ele joga, quando ele tá regular na temporada, ele joga quase tão bem quanto o Caicedo. E tem coisas que ele faz que ele é melhor que Caicedo. Tem outras que Caicedo é melhor também, ok? Mas o que eu quero dizer com isso é que ele tá muito bem. Atualmente ele está muito bem. Ele é um volante defensivo que apresenta um alto nível. A grande dúvida quando ele veio pra cá, e eu sei que a gente não conseguiu conversar sobre esse assunto por causa das lesões, é se ele poderia continuar no Chelsea, se ele tinha nível. E ele já provou, ele tem. Ele inclusive faz muito na temporada. Então toda vez que o Chelsea utilizou o trio Caicedo, Lavia e Enzo Fernandes, a gente teve um futebol muito consistente defensivamente em campo, por causa do nível absurdo desses três jogadores juntos. Então eu quero deixar isso bem claro aqui, o sétimo lugar é dele, merecidamente, tá muito bem, inclusive vai ser alvo aí de grandes clubes que a gente tem contra na liga que estão precisando de volante defensivo ali. Eu acho que tanto ele quanto aquele tal de Carlos Baleba do Brighton vão ser bem buscados aí pra quem tá precisando desse tipo de jogador, cara. Porque realmente, assim, tem pouca gente que faz o que esse cara faz tão bem. Enfim, é um jogador que ainda tem muito pra entregar e tem muito pra evoluir. Talvez consiga pegar a vaga de Caicedo, cara. A depender da situação, talvez ele consiga, cara. Porque realmente, ele é muito bom. Agora, de piores, cara, em sétimo colocado, eu falo de Felipe Jorgensen, nosso goleiro reserva, que deu certo em uma parte e deu errado em outra. E aqui a gente vai conversar sobre esse assunto aqui. Eu acho que, até aqui, cara, o que Jorgensen representa é alguém que consegue fazer excelentes defesas e erra muito pouco. Eu acho que é isso que ele representa. Mas isso não quer dizer que ele seja muito melhor que o nosso atual goleiro. E ele não é. E esse que é o grande porém, porque o Chelsea hoje não tem como abrir disputa com o Sanches. Sanches está basicamente garantido no cargo de goleiro, porque o nosso número 2 não é bom o suficiente pra estar aqui. Então, cara, Jorgensen é um jogador que ele apresenta muito em uma parte, mas na outra tá faltando. Na defesa, tá maneiro. Quando você vai pra qualidade com os pés, principalmente com o atual treinador, eu entendo porque ele não entra em campo. Realmente tá faltando muito, cara. É estranho. É um dos motivos porque Sanches é titular. Meu Deus, isso aqui bem claro. Então, sim, Jorgensen tá em sétimo lugar. Eu não acho a temporada dele boa, não. Inclusive, eu acho que foi muito na casa da minha análise dele, né? Pra quem viu na época, eu falei que ele me lembrava muito um Kepa da vida e que talvez, pelo jeito que ele se comporta em campo, ele não fosse bom com os pés do jeito que o futebol moderno pede. Então, ele é aquele cara que queria ficar muito centralizado, focado em defesa e não saindo da área. Ele vai precisar fazer. Então, acaba que, apesar dele ter alguma qualidade de passe, isso não quer dizer que ele seria um goleiro moderno de fato, né? Isso que eu trouxe naquele vídeo e que eu tô trazendo aqui de novo pra vocês. Bom, cara, em sexto lugar, eu falo de Trevoh Chalobah. Eu vou fazer uma menção honrosa à torcida da Rabiot, porque a temporada dele, cara, é boa. Ele é um dos caras mais seguros do elenco, assim, disparadamente. Cara, Chalobah é um cara que, no Crystal Palace, ele jogou muito. Ele tava jogando muito bem, ele era um cara que garantia jogos, fazia gol. Aí ele foi pro Chelsea, e ele continuou jogando muito. Existe uma distância entre ele e Coyle que não é pequena. Ela é meio grande até, porque Coyle não consegue se destacar em absolutamente nada. Então ele faz tudo bem, mas nada realmente com excelência. Enquanto o Chalobah tem feito quase tudo com excelência. Então é um jogador que tá muito à frente dos outros. Não tem que sair, cara. Não tem o porquê a direção vender Chalobah no momento atual. Ele é um dos melhores da temporada, disparadamente. É incrível, assim, o fato dele ter jogado essa temporada por 2 clubes diferentes e conseguir manter um altíssimo nível como zagueiro. É realmente o cara com a melhor leitura, com a maior criatividade, com a melhor velocidade também, né? O físico dele, ele mostra muito em campo. É um cara que também consegue ser uma figura que quando chega perto do gol é bem perigosa também. Ele solidificou os duelos aéreos dele, que era um grande problema de longa data que ele tinha, né? Assim como o Tapsoba, que é um jogador que é muito alto, mas tem problemas em duelo aéreo, ele também conseguiu resolver. Então, isso foi muito legal e eu ter colocado ele em sexto lugar, apesar dele não ter jogado tantos minutos. 2 nomes aqui que não jogaram tantos minutos, mas eu tive que colocar. Em sexto lugar, como um dos piores da temporada, eu
falo de Malo Gusto. E, cara, atualmente esse jogador, ele não é bom em nada. Assim, ele não é bom como um lateral, ele não é bom como um zagueiro, um terceiro zagueiro pra linha de 3. Ele não é bom como um lateral invertido, que vai pisar no meio de campo. Ele não é bom como um lateral de sobreposição. Ele não é bom. E tem muito a ver com a parte tática, né? Não tem necessariamente a ver com o jogador em si. É a parte tática falando por si. Na parte tática, ele não encaixa com a ideia que é pedida. Então, ele acaba jogando muito mal. Ele tá bem abaixo, estatisticamente, do que ele apresentou na outra temporada. Era pra ele evoluir, porque aquela temporada foi uma temporada de adaptação à Premier League, ao que ela ia oferecer de desafio a ele. Era pra nessa ele subir o rendimento, só que ele desceu. Ele tá extremamente desconfortável jogando com o treinador atual, Enzo Maresca. O talento ainda tá ali. Dá pra ver, inclusive, em alguns lances dessa temporada que o talento tá ali. O que não tá é o encaixe com o treinador. E vocês viram na prática o que é um jogador que não encaixa com o treinador, né? Porque eu falo muito aqui no canal, mas na prática não dá pra ver. Agora vocês viram o quão desastroso pode ser, cara. O quão ruim pode ser pras duas partes. Porque até aqui a coisa tá bem ruim. Reece James, por exemplo, é um jogador que na zaga tem melhorado muito. E tá cada vez ficando mais sólido, porque ele realmente é muito bom marcando. Então ele tá se tornando um terceiro zagueiro interessante. E tá sabendo ser um terceiro zagueiro e ainda ser uma espécie de lateral na fase mais ofensiva. Então ele tá entregando um a mais. Também ele utilizado como meio campista. Apesar de eu não gostar, tem funcionado em alguns jogos. Pra ter rodagem de elenco, isso é muito legal. Agora, gostou, cara, até aqui, nada. Ele não apresenta nada de segurança nessa parte. Então, pra mim, ele tá no sexto lugar como um sexto pior da temporada, não à toa. Bom, cara, e na quinta posição, como um dos melhores da temporada, eu falo de Noni Madueke, nosso melhor ponta da temporada. É claro, na visão de muita gente, ele é um péssimo jogador e ele não presta, ele tem que ser vendido imediatamente. E eu entendo se você tem essa visão, cara. Talvez você esteja cobrando muito do jogador errado. Porque eu volto a falar, ele é o jogador mais barato que a gente teve e ele é quem mais entregou até agora. Gostando ou não, odiando muito o jogador, você, talvez, né, que odeie ele, você vai ter que aturar. É ele, cara. Mudryk não entregou nada e foi banido. Eu nem sei que dia que ele vai voltar. Os outros custaram muito mais e não entregaram nem metade do que ele entregou ou não tem nenhuma consistência que nem ele. Então, cara, é aceitar. Ele é o nosso melhor da temporada na ponta e ele foi muito além que um ponta, né? Ele se colocou em posições de fazer muito mais. Acabou errando, é claro, mas tem jogadores que nem conseguem se pôr nessa posição de estar na cara do gol, de criar o lance, de gerar jogo. Cara, ele foi posto diversas vezes como este jogador. E tem um jogo, inclusive, que ele perde um gol na cara, chutando muito errado. Só que a galera não notou que ele tava na ponta invertida. E isso tira totalmente o ângulo de chute de 90% dos jogadores que jogam nas pontas. A maioria dos jogadores não é ambidestro. Eles não conseguem desenvolver a ambidestria de chutar com as duas pernas. Eu sei que pra muita gente isso é o core, mas não é. Não é o padrão dos jogadores. Isso aí é a exceção. E quando tu põe a exceção sobre a regra, a coisa fica feia. Porque aí o nível de cobrança vai lá em cima. E ele não tem a obrigação de saber chutar naquela direção do jogo. Claro, se ele soubesse, maravilhoso, um a mais. Mas isso não quer dizer que ele é um jogador ruim. Tem muita gente usando isso pra falar mal do jogador, mas, cara, a temporada dele é muito boa, cara. E assim, ele gera muito jogo. A temporada inteira, ele foi muito importante em vários jogos. Mesmo quando ele não marcou gol, ele sempre traz perigo. E ele é o único ponta consistente. Assim, Madueke, mesmo quando ele atua mal, ele é sempre perigoso nos jogos. Quando você pega outro ponta, um Pedro Neto da vida, você olha pro que ele faz em campo, você percebe. Tem jogo que esse cara é inútil. É simplesmente um cara que tá correndo de um lado pro outro, igual uma barata tonta. O que não quer dizer que ele é dedicado, né? Muita gente vê isso como dedicação. Isso não é dedicação. Isso é você não saber usar suas habilidades, né? Toni Kroos nunca precisou correr pra ser um dos melhores do mundo. E ele tá lá no topo de tudo. Ele é o melhor do melhor do melhor. E ele não precisa correr. Porque você não precisa correr se você for inteligente. Não é que Madueke seja muito mais inteligente que ele, mas faz as coisas de uma maneira mais eficiente, que é bem melhor no final das contas. A gente viu momentos que Sancho fez um golaço ali, a gente viu momentos que Pedro Neto fez um golaço, mas quem trouxe a consistência foi ele. Então ele tá em quinto lugar por causa disso. E em quinto lugar como negativo e que não jogou tão mal quanto a galera fala, é Christopher Nkunku. E aqui eu vou separar em dois tipos de Nkunku, cara. O Nkunku 9 é horrível essa temporada, ele é muito ruim mesmo. E teve alguns momentos até interessantes dele que dava assim pra você pensar, pô, talvez ele possa jogar no lugar de Nicholas Jackson. Mas não rolou. Não rolou, não. Assim, a temporada dele é ruim por um único motivo em específico. Ele pode ser bem complexo de entender. Em resumo, ele é um 9 que não consegue marcar gol. Ele tem perdido muitos gols, principalmente pela queda de confiança dele. Essa queda de confiança ela é tão grande que ele perdeu o pênalti. O que é difícil, ele é um batedor de pênalti muito bom. Ele é um batedor de bola parada no geral. Ele faz gol de falta, faz gol de pênalti. Ele é bem perigoso nessa parte. Ele não tinha tanta oportunidade jogando em outros clubes porque tinha outros jogadores que eram melhores que ele nessa parte. Então, por exemplo, ele tá lá no RB Leipzig, você vai preferir um Szoboszlai batendo falta do que ele, porque Szoboszlai é melhor nessa parte. Mas ele era um dos melhores, cara, nessa parte. Então, é um jogador que não tem muita desculpa. Só que, ao mesmo tempo, estatisticamente falando, ele tem produzido um número absurdo no resto. E isso dá pra ver em campo se você prestar atenção. Ele produz muito pro time. E não só isso, quando ele foi utilizado como ponta, ele foi bem útil. Até, né? Ele foi um ponta que, pra mim, era melhor que os outros que a gente tem, né? Dava pra utilizar. Mas o treinador
treinador não gostou muito, o que eu também não entendo, né? Porque foi produtivo, né? Tinha ponta da gente que a gente tinha que não tava sendo nem produtivo, mas enfim. E o treinador quer insistir nele como 9, eu entendo o lado do treinador também, porque é a única opção que ele tem, mas não tá dando certo, né? É uma opção muito ruim de 9. Ele tem tido muita dificuldade pra ganhar dos marcadores também, o que não deveria acontecer. E realmente, esse é o maior ponto de crítica que você pode ter com o Nkunku. A dificuldade que ele tá tendo na Premier League pra lidar com o marcador, e talvez seja culpa dele, culpa do esquema tático, não sei. Os outros jogadores também estão tendo, então não sei se eu posso dizer que é só ele. Mas sim, a temporada dele é muito abaixo, principalmente do que se espera. Apesar dos números bons, né? O número ele continua mantendo, o desempenho em campo é muito abaixo do esperado, era pra ser um dos craques do time e não um jogador que faz muito pouco, né? Principalmente em relação a gol e assistência. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem atuações que ele fez nessa temporada que foram muito boas mesmo. Principalmente na Conference, cara, que assim, ele ganhou o jogo em 20 minutos, praticamente sozinho, então eu não tenho o que falar, cara, assim, tem coisas assim que ele fez que eu tiro o chapéu, então o talento tá aí, cara, assim, eu acho que é questão dele mudar de clube e voltar a jogar. É um daqueles jogadores que eu acredito muito nisso. Em quarto lugar entre os melhores, eu falo aqui de Enzo Fernandes. Ele é bem dividido por partes da temporada, opiniões diferentes sobre o jogador. Eu lembro muito bem que durante essa temporada, lembrando que eu tô falando da temporada inteira, teve uma parte que muito da torcida do Chelsea tava pedindo a cabeça dele, pedindo pra ele ir embora, que ele devia ser vendido imediatamente, porque ele jogou mal a sequência de jogos. Isso aqui é um problema grave, porque a torcida do Chelsea, cara, hoje ela tá se comportando igual a criança com vários jogadores diferentes, cara. São poucos que se salvam disso. Parece que você não pode ter uma atuação ruim, o que não faz sentido, porque é normal que você tenha momentos. Enzo Fernandes, nesse momento, em primeiro lugar, ele tava lesionado, que ele tava com um problema físico, o que foi falado pelo treinador em entrevista, né? Então, depois ele resolveu o problema dele lá e ele começou a jogar melhor. E também, esse mesmo Enzo Fernandes tava com um problema na vida pessoal, o que, obviamente, se você tiver um pouco de empatia, você vai entender que isso afeta o futebol em campo. E ainda assim, ele não tava jogando tão mal assim quanto a galera tava falando, né? Ele tava jogando direito, ele tava perdendo gol. Volto a falar, né? Tudo é muito focado em perder gol, né? Se você perder o gol, você é horrível. Não é assim que funciona, principalmente no futebol moderno. Você tem que entregar mais em tudo, praticamente. Você não pode resumir o jogador a gol e assistência, porque não faz nenhum sentido. E principalmente, não pode resumir o jogador só porque ele perde gol. Até porque a função que ele tava fazendo é muito ofensiva pra ele. E ele foi aprendendo e melhorando, e isso foi forçando ele a ser um jogador melhor. Então, nesse fim de temporada, Enzo Fernandes solidificou a parte ofensiva. Mas isso é muito errado de se fazer da parte do treinador. E aqui eu vou te explicar o porquê. Por exemplo, você pega um Cucurella. O histórico da carreira dele é de ser um jogador que não sabe marcar gol. Ele mesmo fala isso, cara. Eu vi a conversa dele, ele falando isso, né? Não conta comigo pro gol, porque ele sabe que ele não sabia marcar gol. Ele sabe que essa é uma fraqueza gigantesca que ele tem. Ele era um lateral muito bom até chegar na parte do gol. Tanto que no Brighton ele comemora muito quando ele faz o primeiro gol dele, né? Já tinha bastante tempo e ele não é um cara dos gols. Você pegar esse cara e ficar dando oportunidade dele marcar gols, considerando que não é a dele, é complicado. Assim, é complicado. E é o caso aqui. Então ele pegou um jogador que joga de um jeito específico, produz em uma área e colocou em outra muito mais ofensiva do que o que deveria. Eu reclamei disso com o Pochettino e vou voltar a reclamar com esse treinador. Então, muito da temporada abaixo de Enzo, inclusive vou botar a estatística na tela, é por causa do treinador, cara. Então tem uma parte do jogo dele que foi totalmente danificada por esse treinador. E ele não é o mesmo jogador. Então, apesar dele estar em quarto lugar, porque realmente a temporada dele inteira, assim, quando você pega tudo, foi muito boa, então eu não tenho o que falar, cara. Assim, é um jogador que tava muito, muito bem mesmo nessa temporada. Apesar desse pequeno momento que a galera pediu a cabeça dele, eu acho que foi completamente injusto. Em quarto lugar, como um dos piores da temporada, eu falo de Nicolas Jackson. E aqui, de novo, eu vou fazer esse recorte da temporada. Quando a temporada começou, Jackson tava voando. Ele tava fazendo muito gol. E foi um dos motivos, né, pra galera vir me cornetar. Nossa, tu não sabe do que você tá falando. Jackson é um dos melhores do mundo. Você não entende de futebol se você não gosta dele. Ele vai destruir a Premier League. E eu olhando aquilo e pensando, cara, será mesmo que eu tava errado? Eu espero que sim, cara, porque eu quero ter um camisa 9. E não tava não. Eu tava certo mesmo. E todo mundo que criticou Jackson, e não é só eu não, a maioria da torcida critica ele mesmo, estão certos. É complicado. Esse caso, ele é um pouco além. Por quê? Aqui eu vou separar também no que eu falei dos outros jogadores. Eu acabei de defender dois jogadores, né? Porque você não pode resumir a gol e assistência. Nele você pode. E aqui eu vou te explicar o porquê. Porque esse cara, a temporada inteira, tirando gol e assistência, o que ele matou de lance e o que ele fez de merda não está escrito. Então tinha jogo que ele jogava mal pra um caralho e ele ia lá e fazia um gol. E aí vinha uma galera e falava, nossa, o jogo dele foi muito bom. Foi? Você tem certeza? Porque eu vi um cara fazendo pressão frouxo, eu vi um cara marcando errado, eu vi um cara mal posicionado em vários momentos que a gente precisava dele, e eu vi um cara pegando vários contra-ataques e tentando driblar o cara e se atrapalhando com a própria bola. Ele tava jogando bem? Não tava, de jeito nenhum. Então, eu deixo isso aqui bem claro pra vocês. A galera que tava falando que Nicolas Jackson tava jogando bem, cara, teu conhecimento de futebol e do que é um jogador bom, tá meio estranho, cara. Com toda a sinceridade do mundo, cara. Tá meio estranho. Assim, fazer gol e dar assistência é um sinal positivo, mas não quer dizer que você tá jogando bem. Você pode estar dando gol e fazendo assistência e jogando mal. Olha o caso de
Nkunku aí. Tava fazendo gol dando assistência e jogando mal. E aí? Você vai me falar também que ele tava jogando super bem? Não tava, né? Então, a gente tem 2 camisas 9 que não conseguem ganhar dos marcadores nunca. É isso, em resumo. Jackson, ele só sai na cara do gol quando alguém faz um passe e deixa ele na cara do gol. Por ele mesmo, raramente acontece. Inclusive, Nkunku produziu bem mais nessa parte do que ele, né? E aí eu volto a falar, os outros quesitos de jogo desses jogadores que eu falei antes estavam mais alinhados do que é jogar bem. Jackson muito menos, entregando pouco. Enquanto você entrega pouco, você precisa garantir o gol. É o caso de Højlund, né? Eu critiquei muito disso nele, porque ele não faz nada em campo, chega na hora que você precisa fazer o gol, ele vai lá e falha. Aí não dá, meu amigo. Você tem que entregar alguma coisa em campo. Então, a temporada de Jackson, pra mim, tirou completamente a possibilidade de ser titular. Ou compra um 9, ou você vai entrar na próxima temporada pedindo pra coisa ser ruim. Ponto final. Em terceiro lugar, né? A gente vai falar aqui de Cucurella, cara. E que temporada. Meu amigo, que temporada dele, cara. Jogou muito. Eu esperava um terceiro zagueiro. Eu esperava um lateral invertido. Eu esperava, de vez em quando, um lateral de sobreposição. E ele me entregou um 9 melhor que Jackson. É isso, mano. Cucurella cabeceia melhor que Nicolas Jackson, cara. Olha a diferença de altura. O nosso lateral finaliza melhor que o nosso 9. Eu não tenho nenhum questionamento quando eu falo isso. Eu tenho certeza disso. Bizarro, cara. E assim, ofensivamente, ele é muito bom. Mas o resto, ele também fez. Teve jogo, sim, que ele falhou. O jogo da chuteira lá, que ele escorregou. Foi pouco jogo. Foi pouca coisa. O resto, completamente consistente. Põe na zaga? Joga. Põe no meio de campo? Joga. Põe como quase um ponta? Joga. Nem sabe driblar, mas ganha no físico, ganha no corpo. Se apresenta, passa bem. Parabéns, Cucurella. Que temporada, cara. Que jogador bom. Que jogador que é bom de se ter no time, cara. Produtivo pra caramba. Sempre foi, mas as falhas acabavam mexendo muito com o jogador, né? O grande problema dele nunca foi que ele era um jogador ruim. Sempre foi que ele falhava muito. Então ele entregava a bola toda hora pro adversário. Ele parou de falhar. Nosso goleiro não, né? Mas, enfim. E agora, cara, a gente tem um lateral incrível, encaminhado. Incrível. Tem outro também, eu vou falar mais pra frente. Em terceiro lugar, como pior da temporada, eu falo de Axel Disasi. Eu não vou desenvolver muito isso aqui, mas ele é um péssimo zagueiro. Ele é horrível. Ele deixa um monte de espaço enquanto ele marca, não dá bote. Quando dá bote, dá com muita pressa e é driblado com facilidade. Passa vergonha na maior parte do tempo e é um jogador que faz muito mal para o elenco do Chelsea. Com toda certeza, eu falo aqui com vocês. Esse jogador tem que sair imediatamente. Atualmente emprestado pelo Aston Villa e aposentado por Kvaratskhelia na Champions League. Que lances vergonhosos que ele protagonizou contra Kvaratskhelia, cara. Meu Deus do céu, que zagueiro ruim, né? E ele tá sendo adaptado no lateral, inclusive, no Aston Villa, pra você não deixar um V1 com um zagueiro tão ruim. Então ele tá virando meio que uma espécie de lateral, porque é uma forma, pelo menos, de se utilizar um lateral defensivo interessante. Cara, que decepção, hein? Eu esperava muito de Zazie, cara, quando eu conheci ele, mas, nossa, cara, assim, ele marca tão mal, cara. É tão feio o duelo dele, cara. Ele dá tanto espaço. Ele tem, sei lá, tanta dificuldade em se manter no lance. Quando tu olha pra um Van Dijk, pra ele, a diferença é tão brutal que eu não sei nem explicar, velho. Assim, péssimo. Uma das piores temporadas dele e ainda no Aston Villa também tá indo mal. Então, sem sombra de dúvidas, tá em terceiro lugar, cara. Bom, em segundo lugar, entre os melhores, eu falo de Moisés Caicedo, cara. Cara, o Moi. Você precisa de um zagueiro? Moi. Você precisa de um volante? Moi. Você precisa de um lateral? Moi. Ele tá lá pra tudo, cara. Precisa de um atacante pra fazer um gol? Moi tá ali, cara. Que temporada. E aqui eu tenho um aviso. Assim, Caicedo tá jogando muito bem? Tá. Isso muda o fato dele ser um volante defensivo, normal, comum? Sim, não muda, ok? Isso não vai mudar esse fato. Ponto final. A galera às vezes confunde as coisas, né? Não é porque você não é um regista, não é porque você não é um jogador cerebral ou outro de volante mais moderno que você é ruim, né? Ele, inclusive, é muito bom encaixado com futebol moderno e ele é um volante defensivo. Tá dando pernada nos outros, de tá recuperando bola. E é um grande destaque da temporada. Assim como também outros jogadores que eu citei aqui no canal, como o Amadou, o Naná, né? Que tá lá no time do Aston Villa. Também tá jogando muito a temporada. E tem muitos outros aí que estão jogando muito a temporada. Mas ele não é só nosso melhor volante, não. Ele é nosso melhor lateral. Cara, o lateral invertido Caicedo é muito bom, cara. Ele sabe exatamente o que fazer. E, cara, duelar com ele é um negócio que o cara não quer fazer no lado de campo, mano. Assim, você enfrentar ele no meio de campo recuperando bola toda hora é chato. Você bater um V1 com ele na lateral, mano, é um filme de terror. E tem muito volante, né, que pode jogar na lateral, que tu põe ele na lateral e ele não sabe marcar. Ele não consegue fazer aquela marcação mais acirrada que tu gruda no cara. Caicedo consegue, porque ele é muito rápido, ele é muito forte. Então, duelar com ele é difícil e ele é um lateral invertido perfeito. Perfeito, sim, tipo, é incrível. Ele consegue estar no meio de campo, tá na lateral, tá no meio de campo, tá na lateral e ele é bom nas duas partes. Assim, ele é o jogador mais
produtivo que a gente tem no meio de campo. Encaixou muito bem com o treinador e a temporada dele é maravilhosa. Não tenho mais o que falar, cara. Assim, é um dos melhores da liga. Ele deu muito certo mesmo com o Maresca. Em segundo lugar, entre os piores, eu falo de Robert Sanchez, o nosso goleiro atual. Cara, que goleiro ruim. Eu não tenho como descrever pra vocês o quão ruim ele é. E assim, ele fez boas defesas? Fez. Ele tem boas estatísticas? Tem. Vai estar na tela, inclusive. Ele é um bom goleiro? Não. Inclusive, dentro dessas estatísticas, tem uma chamada, né, de mistakes in possession, né? São os erros na posse do goleiro. E, cara, ele tá com uma das maiores médias de erro na posse do goleiro. Isso também nem conta algumas outras coisas que ele faz em campo que estão erradas. Porque às vezes ele acerta o passe no cara, mas o cara pega na bola e tem dois caras em cima dele. Então a decisão foi ruim. A estatística, ela não mostra a tomada de decisão, que é horrível. Então não fica só nessa parte. Além de que não tem todas as estatísticas. Se você for pegar outras partes, você vai perceber ali os problemas. Então o Sanchez pode ser muito enganoso como goleiro. Ele é um dos poucos jogadores que engana nas estatísticas, mas no jogo é muito ruim. E assim, cara, ele é um goleiro que você percebe que o problema de tomada de decisão e de passe é bizarro. Porque, cara, ele entregou muitas oportunidades, a gente tomou gol por causa disso. A gente viveu uma insegurança tremenda durante a temporada. Ele falhou bastante, ele fez acontecer vários lances que não deveriam existir. Então, eu só coloco na conta dele, cara. Eu não posso colocar na conta de mais ninguém. É realmente culpa de Sanchez em muitos momentos. Dos piores da temporada. E ele não é o pior, ele tá em segundo lugar. Tem um cara que conseguiu passar Sanchez, e eu vou falar dele. Eu não tenho o que falar, mano. É assim, um goleiro assim que eu espero que vá embora pro Yokohama Marinos, que ele vai jogar no Japão, que ele vai jogar na China, no Xangai Chupeta. Eu quero longe do Chelsea, cara. Meu Deus do céu, como eu não gosto de Sanchez, cara. Que goleiro inseguro. E ele tá disputando ali entre os piores goleiros do mundo, assim, porque não dá pra aceitar. É inaceitável um goleiro errar tanto e fazer tanto passe bizarro, e tá o tempo inteiro, o jogo inteiro você com medo de ele entregar a partida. Bom, agora a gente vai pro primeiro colocado da lista. Quem é o melhor jogador do Chelsea na temporada? E aqui o nome dele é Cole Palmer. Eu sei, tem muita gente aqui que colocaria outro jogador no lugar, mas eu não sou maluco. Eu não bati minha cabeça no chão, a minha memória continua muito boa e fresca e eu lembro da temporada inteira. E eu aviso pra vocês, não resumo a temporada de um jogador há 2 semanas. E aqui eu vou citar algumas coisas. No SofaScore, Cole Palmer tem a segunda maior nota da Premier League. Se você colocar em gols, tem vários camisas 9, alguns atacantes de lado de campo, como o Mohamed Salah, né? Dominando ali em gols. E quem tá aqui? Palmer. Opa, Palmer tá aqui em, peraí, 8º lugar, à frente de muitos camisas 9. É. Se você botar em participações em gol, ele também tá lá no topo da liga, né? Tá em 8º lugar também, com 23 participações. Assim, eu acho que eu não preciso falar mais nada pra vocês, né? A temporada não é só um tempo não, cara. Ela é inteira. E sim, ele teve uma queda de rendimento nessa segunda metade, principalmente uma queda de confiança. Culpo única e exclusivamente o treinador, porque eu acho que não tem nada a ver com ele. Sinceramente, cara, é um jogador que entregou demais na temporada. Chegou na metade da temporada, ele tava jogando tão bem que não importa o que acontecesse no resto da temporada, ele estaria no topo. É isso que vocês têm que entender. É igual o que Salah fez. Salah, ele tava jogando tanto no começo da temporada, cara, ele podia pegar um período horroroso durante meses, que nenhum jogador ia chegar perto. Eu acho que eu precisava deixar isso muito claro, mano, porque tem gente confundindo as coisas. E, cara, Palmer, ele não é um tipo de jogador que você deveria tá xingando, que você deveria tá falando merda sobre ele, porque ele tá num período ruim. Ele já entregou tanto desde o dia que ele chegou, pelo valor que ele chegou, que você deveria apenas ter respeito. Apenas, sabe, falar, pô, ele é o nosso cara. A gente vai defender ele, a gente vai proteger ele, a gente vai continuar apoiando ele. É isso que você faz com o craque do teu time, o melhor jogador. E eu entendo as críticas. Falar que ele tá jogando mal é uma coisa. Agora, ficar falando que a carreira dele acabou, que, tá vendo, ele é um merda. Calma, rapaziada. É só um pequeno período. E não só isso, entra naquilo que eu falei mais cedo. Qual a avaliação que essa pessoa tá fazendo do jogo? Será que ela não tá buscando só gol e assistência? Não tem muito o que eu falar, cara. Assim, eu não vou ficar muito insistindo nisso aqui, mas de fato, cara, eu acho uma tremenda falta de respeito, uma falta de conhecimento até, cara, porque eu vejo muita gente falando que tá jogando mal porque ele não tá dando gol e assistência. Não funciona assim. Não funciona. Se jogando bem ou mal, se tu cumpre bem a tua função. Se tu cumpriu bem a tua função, acabou. Tem inclusive gol e assistência dele, que poderia ser dele, e que também assistência que poderia ser dele, né? Que não contou porque alguém empurrou a bola quando já tava pra dentro do gol. E também chances que ele criou e que alguém desviou a bola um pouquinho. E aí a assistência contou pra outra pessoa que não foi ele, mas o lance inteiro foi dele. Então o GA dele poderia estar maior. E principalmente se não desperdiçassem tantas chances que ele cria, né? A temporada inteira todo mundo desperdiçou muito do que ele criou. Então, cara, é complicado, mano. Ele deveria ter números melhores. Em um time melhor, ele teria números melhores. Então, eu te falo, o problema não é ele não, cara. O problema é o Chelsea. Em primeiríssimo lugar, como um dos piores da temporada, eu acho que a maioria de vocês já sabe o que eu vou falar, né? Que Hernandez Bughal. Sim, nosso Conference Man, cara. Depois do Cuiabá Man e depois do Ipswich Man, surgiu o Conference Man, cara. O cara que só joga na Conference, vira o Messi na Conference. Só que eu não posso contar 2 atuações boas e esquecer de 25 horrorosas atuações. Eu lembro pra vocês que Caçadei foi vendido, Andrei Santos foi emprestado, que Chukwuemeka tá jogando no Dortmund, pra
dar espaço pra esse cara. E se esse cara ganhou esse espaço todo, ao ponto de Gallagher ter saído do elenco, e ele não entrega merda nenhuma a temporada inteira, quando tu tem ele no meio de campo, ele é um fantasma. Quando tu precisa de marcação, ele não entrega. Quando tu precisa de um cara pra fazer um gol, ele não faz. Quando tu precisa de criatividade, não conte com ele. Pô, não dá, mano. Não dá. Ele é um jogador que é um fantasma em campo, cara. Nosso Gasparzinho, velho. Não tem como. O Gasparzinho é muito filha da puta, cara. Eu juro que eu tenho uma raiva disso aqui, cara. Porque tem jogo que ele simplesmente fica passando bola de um lado pro outro e ele não tenta nada, ele não arrisca nada pra ele não ser criticado no final. E aí eu vejo um monte de gente não falando nada. Claro, ele não arriscou, ele não fez nada no jogo. Como é que você vai criticar um jogador que não tenta nada? Mas você deveria estar criticando, porque ele tá numa posição principal. Esse cara substituiu o Palmer, ok? Em alguns momentos. E jogou muito mal. Esse cara veio do banco e não fez nada. Esse cara foi como um volante, não entregava nada. É muito complicado, cara, falar sobre esse jogador, cara. E aí tu pode resumir a atuação que você viu nos últimos jogos da temporada. Ou tu pode pegar a temporada inteira e ver que ele não fez porcaria nenhuma. Então, sim, ele tá em primeiro lugar. Muito merecido, porque não dá, cara. Assim, Kiernan Bughal é intragável. Eu acho a temporada dele, inclusive, muito, mas muito ruim. Enfim, cara, esse vídeo aqui tá chegando no final, senão vai ficar muito grande. Já deve estar muito grande. Agradeço a todos que ajudaram o vídeo com like, com hype, qualquer outra coisa. E basicamente é isso, cara. Pra quem me questionou tanto quem eram os melhores da temporada, tá aí, né? E quem são os piores também, tudo aí junto. Espero que vocês tenham gostado disso aqui. É isso. Obrigado a presença de todos. Tchau.